Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a introdução mais uma vez e dessa vez eu vou mostrar para vocês 3 exemplos diferentes de introdução para você arrasar, tá bom? Vamos comigo! Então, gente, se você ainda não viu a nossa primeira aula sobre introdução, dá uma pausa rapidinho, clica aí no card que vai estar em algum lugar e vai lá assistir a nossa primeira aula de introdução para entender direitinho as funções e a estrutura da introdução, tá bem? Então, na aula de hoje, a gente tem uma forma de fazer a tese e 3 formas diferentes de fazer a contextualização. A tese é a frase da introdução que carrega a parte mais importante do texto inteiro, não só da introdução apenas, né? A tese é a frase que carrega a opinião central sobre o tema. É a frase também que vai direcionar a maneira com que o tema vai ser abordado. Por isso eu vou começar falando dela aqui hoje, apesar de ela não aparecer primeiro na introdução. A gente viu na aula de planejamento textual. Coloca aí também, caso você ainda não tenha visto para assistir. A gente viu lá que no planejamento a gente seleciona as ideias principais de uma redação. Que ideias principais são essas? Os argumentos e a tese. Se for uma redação do Enem, você pode ainda selecionar as propostas de solução também, não é? Mas, no geral, a tese e os argumentos sempre são selecionados ali na hora do planejamento textual, independentemente do tipo de vestibular que você está prestando, tá bom? Existem 2 caminhos diferentes para a gente construir a tese. Uma primeira possibilidade é selecionar os argumentos primeiro e construir a tese depois, em cima desses argumentos. Costuma ser a possibilidade mais segura e é dela que eu vou falar hoje para vocês, tá? Então, a gente vai usar aqui como exemplo um tema de redação postado por nós nas nossas redes sociais. Se você não sabe, a gente tem tema de redação novo toda semana, é só colar lá nas nossas redes sociais para acompanhar direitinho. Então, vou usar um desses temas como exemplo para a gente construir aqui os exemplos de introdução, tá bem? Então, imagina que eu peguei esse tema aí, como lidar com excesso de informação, e fiz um planejamento textual com ele, né? Interpretei o tema, criei ideias, observei as ideias dos textos de apoio e a partir daquelas ideias eu elaborei um roteiro. E aí eu optei por primeiro escolher os argumentos. Eu não vou fazer o passo a passo aqui com vocês, porque a gente já fez isso na aula de planejamento textual, tá? Mas eu selecionei esses argumentos que vão aparecer aí para você. O argumento 1 vai ser a influência do excesso de informação aí na maneira com que a gente consome mais informações por meio da publicidade. E o argumento 2 serão as sequelas físicas causadas pelo excesso de informação. Lembrando, eu não tirei essas ideias do nada, tá, gente? Eu fiz a criação de ideias, eu li os textos de apoio para poder construir esse planejamento aí. Vejam, se eu decidir falar sobre esses 2 pontos, uma boa estratégia para construir a tese é juntar esses 2 pontos em uma única frase e essa frase será a tese. Esse é o tipo de tese que a gente chama de tese com argumentos explícitos. Então, essa é uma possibilidade da construção de tese e é a possibilidade que a gente vai ver hoje. Reparem, essa foi a tese que eu construí a partir desses argumentos. O excesso de informação influencia negativamente os padrões de consumo da sociedade, além de trazer sequelas físicas para o indivíduo. Agora eu vou mostrar para vocês como essa tese pode aparecer com contextualizações diferentes. E o que é a contextualização? Ela é a primeira parte da introdução, é a parte que a gente faz na hora mesmo que está escrevendo o rascunho, né? A gente não costuma fazê-la antes, planejar antes. A gente constrói junto ali com a primeira versão do texto, com o rascunho, e são o conjunto de 2 até 4 frases que tem como objetivo apresentar o tema, mostrar para o leitor qual é o assunto ali daquele texto, tá? É um bom momento também para você aproveitar e colocar ali o seu conhecimento de mundo vasto, seu repertório cultural, colocar uns elementos de criatividade. Esse espaço permite isso de maneira bem tranquila ali para você. Então, eu vou mostrar para vocês algumas formas diferentes de fazer a contextualização, tá bom? O primeiro tipo de contextualização que a gente vai ver é a histórica. Essa contextualização é muito famosa, não é à toa, porque ela é muito boa e ela cabe muito bem para uma redação como o Enem, por exemplo, porque ela já garante uma relação ali entre disciplinas, entre diferentes áreas do conhecimento, que é algo que o Enem exige de você lá na competência 2 da redação, tá?
Então, como a gente faz a contextualização histórica? E é esse alerta aqui que eu quero que você tenha em mente. A prova de redação é uma prova de atualidades, não é uma prova de história. Então, a gente não deve ficar muito tempo falando do evento, do passado, de qualquer coisa histórica aí, tá bem? Dentro dessas 2 a 4 frases, que não são parágrafo de introdução inteiro, bom lembrar, né? Ainda na introdução a gente vai colocar a frase final ali, que é a tese. Então, dentro dessas frases aí da primeira parte da introdução, você precisa citar o evento histórico e comparar com o presente. As 2 coisas precisam acontecer ainda na apresentação do tema. É muito comum a gente ver principalmente a galera de humanas se empolgando demais e falando da história muito tempo, às vezes avançando inclusive da introdução para o desenvolvimento, comentando sobre o evento histórico. Não pode, tá bem? É só uma desculpa. Falar do passado é só uma desculpa para a gente entrar no assunto que sempre vai ter uma abordagem atual, tá? Então vamos ao exemplo. Na virada do século XVIII para o século XIX, o mundo passou por mudanças que marcariam para sempre a história da humanidade. Com a Revolução Industrial e suas novas formas de produção, deu-se início a uma aceleração cada vez mais rápida dos processos de consumo. Como consequência dessas mudanças, experimentamos, a partir de meados do século XX, a transição da era industrial para a era da informação, que também é, hoje, produzida e consumida em grande escala. Tal excesso influencia negativamente os padrões de consumo informacional da sociedade, além de trazer sequelas físicas para o indivíduo. Observem aí que a gente começa a introdução falando do passado, lá no século XVIII, século XIX, e aí a gente vai trazendo pouco a pouco para o presente, né? E a gente não escolhe um evento da história qualquer, a gente escolhe um evento que tem a ver com o assunto que a gente vai falar agora. Se a gente está falando sobre o excesso de informação, se a gente pode entender que estamos vivendo na terceira revolução industrial, que é a revolução da informação, então citar a primeira, citar a segunda revolução industrial fazem sentido, porque a terceira só existe porque a primeira existiu, não é mesmo? Afinal de contas. Então a gente faz a construção ali de uma linha temporal e a gente traz até o presente, até o hoje. Veja como a gente pode marcar a atualidade mesmo, colocar atualmente, hoje em dia, hoje, porque tá havendo ali dentro dessa redação uma comparação com o passado, certo? E aí no final a gente encerra a introdução com a frase que é a tese que a gente tinha selecionado anteriormente, que a gente já tinha preparado anteriormente. A gente faz algumas mudanças, né, colocando tal, excesso, para a gente poder evitar a repetição ali de palavras e favorecer a coesão interna do parágrafo. Tranquilo? O segundo exemplo de contextualização que nós vamos ver é a conceitual. Conceitual vem de conceito, portanto, a gente tem aqui uma teoria. Qual é a ideia? A gente também vai fazer uma comparação, só que diferentemente da histórica, em que a gente compara passado com presente, na conceitual a gente compara a teoria com a prática. Então a gente insere ali um conceito que pode ser a definição da palavra, que pode ser a definição etimológica da palavra, que pode ser inclusive uma citação de alguém, você pode aproveitar para fazer uma citação, desde que seja uma teoria, né, que está sendo apresentada ali, funciona bem. E depois, como que na realidade, na prática, aquele conceito se aplica. Até porque é importante lembrar que a redação, assim como debate atualidades, ela também debate questões práticas e não questões puramente conceituais, ok? Então vamos dar uma olhada no exemplo. Em uma de suas definições, informação significa o conjunto de conhecimentos reunidos sobre determinado assunto ou pessoa. No entanto, conhecimento e informação nem sempre podem ser considerados sinônimos, uma vez que é quase impossível para um ser humano apreender tudo o que é produzido, bem como aprender a diferenciar o que pode ser útil ou descartável em meio a um oceano de informações. Tal excesso influencia negativamente os padrões de consumo informacional da sociedade, além de trazer sequelas físicas para o indivíduo. Então vejam lá, a gente tem aí a mesma tese que foi apresentada no parágrafo anterior, no primeiro exemplo, e a gente mudou apenas as frases iniciais da apresentação do tema, dessa vez trabalhando o conceito, a definição de informação e mostrando que, como na prática, essa definição não consegue ser bem aplicada.
Próximo tipo de contextualização que a gente vai ver é a fotográfica. Ela também é conhecida por outros nomes, como contextualização por flashes, por exemplo, ou contextualização por frases nominais. A ideia aqui é construir uma imagem do que é o tema, fazendo o seu leitor pensar, parar para tentar construir aquela imagem do que você está falando, do que você está ilustrando, e logo em seguida você vem com a explicação sobre isso, trazendo para o tema, tá? Vamos dar uma olhada no exemplo. Rádio, televisão, jornal. Desde meados do século XX, são muitos os estímulos ao contato com a informação. Com o avanço da tecnologia e a criação da internet, tais estímulos foram potencializados, já que agora temos todos os meios de comunicação na palma da mão, nos celulares. O grande problema é que, além da facilidade do contato com novos conhecimentos, há um aumento da quantidade de informação produzida. Tal excesso influencia negativamente os padrões de consumo informacional da sociedade, além de trazer sequelas físicas para o indivíduo. Repararam aí como que acontece o uso das frases nominais? A gente cita 3 coisas e logo em seguida explica qual é a relação delas com o tema, tá? Esse tipo de contextualização é bem interessante porque torna o texto mais dinâmico, né? E é também um bom local para você colocar ali alguns exemplos que não seriam suficientes ali para sustentar um argumento, mas que na hora de selecionar as ideias lá no seu planejamento textual, você acabou criando. Então você encaixa eles ali, porque aí pelo menos não desperdiça essas ideias, tá bem? Se vocês repararem bem, eu usei ao longo desses exemplos várias informações que estão presentes nos textos de apoio do tema. Lembrando, o tema está nas nossas redes sociais, está lá no nosso Drive, é o primeiro tema que a gente lançou aqui. Então, eu vou te lançar um desafio. Procura lá o tema, vê direitinho quais são os textos da coletânea e diz aqui para mim nos comentários quais foram os textos que eu usei para compor esses exemplos e como que vocês conseguem identificar o uso dos textos de apoio aqui nesses exemplos. A gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso no futuro, só para a gente treinar o uso da coletânea, então já é um exercício aí para você fazer, tá bem? Não esquece, se inscreve aqui, deixa seu like, deixa suas dúvidas também, caso você tenha dúvidas. E semana que vem a gente vai falar de novo de introdução, trazendo outras formas de contextualização e uma outra forma diferente de tese, tá bom? Um beijo e até mais! Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter, com bastante conteúdo para você lá sempre. Toda terça-feira tem tema de redação novo e se você quiser ter a sua redação corrigida por uma das professoras do Agora Disserte, é só entrar em contato com a gente por lá, tá bom?